É um alívio para as mulheres, mas é preciso cuidado, porque um estudo feito nos Estados Unidos revelou que o uso da ondansetrona, um remédio muito usado aí nos primeiros meses de gravidez, aumenta o risco de má formação do bebê. E é sobre isso que eu converso agora com a doutora Patrícia Varela, que é ginecologista e obstetra, já está aqui do meu lado. Doutora, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, doutora, muitas mulheres que estão aí no inicinho da gravidez estão assistindo essa entrevista e já ficaram preocupadas, né, com isso. Sim. Porque é uma substância muito comum em remédios que são muito utilizados durante a gravidez, que não dão sono, que é algo imediato que acontece contra o enjoo. O que você tem a falar sobre esse estudo, pelo menos que a gente sabe até agora, para essas gestantes? Bom, de fato, o que a gente pode afirmar é que nos últimos 10 anos é uma das medicações mais utilizadas na gestação, principalmente no primeiro trimestre. Essa medicação, ondansetrona ou ondansetron, ela foi a molécula mais usada realmente nos Estados Unidos para gestantes nesses últimos anos. De fato, por conta disso, chamou atenção para se fazer um estudo maior e verificar se não teria nenhuma contraindicação, se não teria nenhum grande problema. Por conta disso, essas pacientes foram avaliadas de uma forma retrospectiva, quem fez uso de ondansetron na gravidez e quem não fez. A cada 10 mil mulheres que usaram ondansetron, 14 tiveram alguma alteração genética do bebê. E, normalmente, em linhas gerais, no dia a dia, com pacientes que não fizeram uso de ondansetron, esse número cai para 11,1. Seria algo que elas teriam em comum, na verdade, é a utilização dessa substância. Isso, só que as que tiveram esse 11,1 a cada 10 mil pacientes e 11,1 acometidas, essas não usaram ondansetron. Então, não se pode atribuir que essa alteração tenha sido por essa medicação. Então, por conta disso, são só 3 pacientes a mais que fizeram uso de ondansetron que tiveram problemas. Então, eu acho que ainda falta um pouco mais de estudo e é o que se tem feito. Só que, claro, a gente toma muito cuidado porque na gestação a gente quer proteger ao máximo a mãe e o bebê. Agora, quem vê mesmo as gestantes, trabalha como obstetrícia e tem isso de perto, sabe que em 80% dos casos, aproximadamente, as gestantes têm enjoo. E esse enjoo, assim, às vezes é incontrolável com outras medicações. Ou com outras atitudes que a gente pode tomar do ponto de vista de orientação. Então, a gente fica sem recurso para poder trazer um pouco mais de conforto para essa paciente. Entendendo que também o fato delas ficarem enjoadas e perderem, fazerem distúrbios hidroeletrolíticos por conta de vomitar demais, também não é saudável para o bebê, né? Tem casos muito graves que vão evoluindo para uma desidratação, até para uma internação, que é o caso da hiperêmese gravídica. Não é o mais comum, mas existe a êmese gravídica em graus moderados e a hiperêmese gravídica. Essa hiperêmese, às vezes, é uma coisa devastadora, né? Uma situação muito séria que a gente precisa encontrar uma forma de controlar. A Patrícia Rocha, por exemplo, doutora, nossa colega aqui do Band, é o primeiro dia de licença maternidade dela, mas as duas já resolveram nascer ontem mesmo. Ai, que delícia! E aí, que são gêmeas. A Patrícia, nossa colega, ela tomava muito uma dessas medicações, porque ela tinha muito enjoo, então às vezes antes de entrar no ar, ela tomava. Ela gravou, ela ainda estava com barrigão, ela gravou isso na sexta-feira, que foi o último dia dela por aqui, sabendo que ia ter essa entrevista. Então hoje não tem mais esse barrigão, tá, gente? Nasceram as duas, a Patrícia, as gêmeas. Mas aí vamos dar uma olhadinha, então, que a Patrícia Rocha fez essa pergunta, já que ela utilizou bastante aqui durante a gravidez. Oi, Paula, tudo bem? Bom, como vocês sabem, eu tô super grávida, né? Tem 2 aqui na barriga. Já tô na minha licença aqui, aguardando a chegada das minhas gêmeas. Mas a minha dúvida sobre esse assunto é a seguinte. Eu tomei muito desse medicamento no início da gravidez, tive muito enjoo mesmo. Aí vem aquele segundo trimestre de mais calmaria e agora eu tô já nesse último trimestre, último mês, na reta final, e os enjoos voltaram. O consumo desse medicamento, desse remédio, nesse último trimestre, também pode trazer algum risco para o bebê ou para as bebês?
Eu gosto que ela fala, tô super grávida. Tava, gente, porque já tá super mãe, agora segurando Pietro e Maria, uma de cada lado desde ontem. Ai, que riqueza. Então, a pergunta da Patrícia, doutora, é que ela tomou muito no início, né? E nesse finalzinho, que não é muito comum, mas ela voltou a sentir enjoo. Nesse finalzinho também pode prejudicar? Muito menos, muito menos. O que se tem, alguns relatos que ainda estão sendo avaliados, seria no uso no primeiro trimestre, que é quando todo o sistema nervoso central, a organização dos órgãos do embrião para feto, estão acontecendo. Então, no primeiro trimestre. É o pior. E essa medicação é muito usada para qualquer tipo de náusea e vômito, não só na gestação. Então, já vem sendo usada. Eu uso. Para viagem, para mar, enfim. Mas tem algum problema se a pessoa que faz esse uso dessa medicação não está grávida? Não. Fora da gestação não tem se comentado sobre nada disso. Claro, toda medicação é uma droga. Então, ela pode ter efeitos colaterais, pode ter contraindicações, mas de forma geral não tem nenhuma restrição quanto a isso. E qual que é a recomendação dos médicos agora, doutora? A gente sabe que esse estudo, ele ainda está no início, né? Ainda tem muito a se falar sobre ele. É uma medicação muito usada. Qual que é a recomendação nesse momento para gestantes agora? Bom, tem dois campos, dois aspectos. Uma recomendação pela Anvisa e uma recomendação até pela própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, entre os nossos colegas, para ter cautela, né? Por enquanto, a Anvisa pediu para evitar usar no primeiro trimestre da gestação e aguardar mais estudos que comprovem esse fato ou não. Até para ter a garantia, realmente. Isso, e assim, o que acontece é que a gente fica atado, porque a primeira coisa que acontece quando eu recebo uma gestante no primeiro trimestre com essa queixa é iniciar do ponto de vista de orientações nutricionais e medidas comportamentais, que já podem aliviar bastante. A gente não vai direto para o remédio, a gente tenta conversar de forma mais natural também. Sem dúvida, contornar, entender o momento da paciente, porque pode ter outros fatores associados. A êmese gravídica não tem uma única etiologia, uma única explicação. Quando em medicina a gente não tem uma única explicação, é porque várias somadas podem influenciar. O mais que se fala é o aumento do HCG, né, do beta-HCG quantitativo, quando a gestação vai evoluindo. Mas o que acontece é que a gente inicialmente orienta que a gestante coma a cada 3 horas, ingira bastante líquidos e come em pequenas quantidades. A gente fala assim, come como passarinho, de pouquinho em pouquinho. Não é aquela refeição abundante, só café, almoço e janta. É outro esquema. Pirulito, por exemplo. Eu já tive uma amiga minha, Paloma Totti, que é aqui da Band. Ela ficava muito enjoada na gravidez. O que ela fazia na época, ela apresentava o Jornal da Band, agora ela voltou para o Band Esporte Clube, ela ficava chupando um pirulito durante o jornal. Ela botava o pirulito e botava aqui do lado. Ajuda também. Muito, pelo aspecto de que a gestante, de uma forma geral, ela tem um quadro que a gente chama de cialorreia, que significa um aumento da salivação. E com enjoo, então, nem se fala, né? Fica aquela coisa, é terrível. Qualquer pessoa não suporta se sentir nauseada, ainda mais em graus avançados. Com o tal pirulito, acho que deve ter ajudado, porque o fato dela chupar o pirulito melhora um pouquinho no caso dela, melhorava esse enjoo. Outra medida que pode melhorar seria o uso de umas pulseiras, que não tem contraindicação, de acupressura, que comprime essa parte interna do pulso. Também tudo que você compra no mercado. Sim, super fácil de encontrar hoje. Ela foi usada no passado para quem fazia viagem de navio, quando os navios balançavam muito. E agora não tanto mais por isso, mas é uma coisa que a gente pode usar como recurso. Outros recursos seriam começar com outras medicações que já têm mais tempo de uso no mercado, se bem que, vamos combinar, não tem a mesma eficácia. Agora, a Monique mandou uma pergunta para a gente, falando o seguinte, ela mandou pelo nosso WhatsApp aqui, tive hiperemese, que se fala? É hiperêmese ou hiperemese. Na primeira gestação até as 28 semanas. Se eu tiver uma segunda gestação, qual a probabilidade de ter novamente? Pergunta a Monique. Ela tem uma chance maior, sim. O que é hiperemese? Hiperemese é um grau mais avançado da êmese ou emese, mesma coisa. Então, hiperemese, significa muito, né? Super. Então, ela realmente teve muito desconforto, teve náuseas e vômitos até a 20ª
uma semana. E de uma forma muito intensa pelo próprio nome hiperêmese. Então, o que acontece? Às vezes, essas pacientes precisam ser hospitalizadas, precisam ser internadas para que a gente possa repor soro, né, e eletrólitos e às vezes até vitaminas, porque expolia o ser humano de uma forma muito grande, ainda mais na gestação, quer dizer, atrapalha também esse fluxo de sangue da placenta para a criança, porque a mãe fica desidratada, então a gente interna, faz algumas medicações endovenosas que têm um efeito um pouco mais rápido e mais eficiente do que via oral, e até compensar. Às vezes ela sai bem, tá melhor assim, uns 70%, chega em casa, começa tudo de novo. Nossa. Então, ela teve na primeira, então é grande a chance dela ter numa segunda gestação também o mesmo problema. Sim, e o que acontece também é que se outra parente, a mãe, a irmã, tiveram, também ela tem uma chance maior. Então, a gente acredita que possa ter um fator genético que predispõe. Claro, a gente está falando de situações que são 80% dos casos das gestações de primeiro trimestre, mas tem aquelas que eu falo que são as sortudas, que não tem nada desses sintomas e elas ficam super bem. Essas são as boas, que deve ser quase 0,0001%. É pouco, é pouco. Não tem enjoo nenhum. É pouco. E é alguma coisa que realmente atrapalha muito a vida da gestante, principalmente nessa fase de uma ambiguidade, de se reconhecer como grávida, de conviver. E trabalha também. Hoje a gestante, ela trabalha, né? Ela tem exatamente. Que com isso, então, precisava ter realmente a gente poder contar com uma medicação que tem um efeito melhor. Eu, particularmente, acredito que com os estudos que estão sendo feitos, e o último foi no início desse mês, não, finalzinho de setembro, nós estamos agora em 13 de outubro, mostra uma meta-análise. Eles conseguiram fazer um estudo bem grande, utilizando valores de PubMed, que é uma base de dados muito grande que nós temos, da Cochrane, que é uma outra base de dados, e mais a Protox, enfim, todos esses dados para ter um N, né, um número maior de gestantes, para podermos avaliar se realmente essa medicação, essa substância Ondansetron realmente causa tudo isso. E nessa meta-análise, que é um estudo de alto valor de impacto, não mostrou esse tipo de alteração. Então, acho que tudo tem que ser revisto para a gente também não ser cauteloso excessivamente e deixar a paciente mal, né? Ou alguma repercussão para o bebê, porque também a hiperêmese não é saudável na gestação, né? Então, a gente veste um santo e desveste o outro. Tira uma medicação e depois... E acaba colocando uma outra que pode também... Por isso que precisa ter muito critério em se afirmar algumas coisas que ainda não estão comprovadas, no sentido de proibir essa medicação. Eu acho que tem que ser mais criterioso. Exatamente. Né? Criterioso e rigoroso, e ficar olhando também quais são as próximas notícias a respeito desse assunto. Eu acredito que eles devam fazer muita meta-análise e muito estudo de casos, e com N grande de pacientes, e é um pouco difícil porque ninguém vai testar a droga, né? Testar a medicação em gestante. Claro, claro. A gente deixa por final. Por que começou a ser liberada nos últimos 10 anos, né? E principalmente de 2016 para cá? Porque viu-se que não estava causando nenhum problema e que a gestante estava ficando bem melhor. Aí passou de 2016 para cá, 2019, aí que começou a ver, puxa, está sendo usada em larga escala, é muito consumida mesmo, prescrita e recomendada, e aí começa a achar uma coisinha aqui, outra ali, precisa ver se isso tem um fator de impacto, se tem um resultado que de fato comprove alguma alteração. Tá certo, doutora, obrigada. Então, por enquanto, para as gestantes fica aí o alerta, continuam os estudos, então o melhor, a recomendação é não usar, mas esses estudos podem mudar aí ao longo das semanas, dos dias, dos meses, aí traz de novo esse alívio que elas tanto precisam nos primeiros meses, principalmente da gestação, né? Quando ficam enjoadas. Obrigada, doutora Patrícia, muito pela sua obrigada. participação. Até a próxima. Prazer.